E não é que o homem lançou outro vídeo? Alan Becker fez agora o Animation versus Geometry. Bora pro React. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e, sem muita enrolação, vamos logo para esse React, né? A nova animação do Alan Becker, Animation versus Geometry. Os bonequinhos ali olhando. Ah, mas não é a... É merchan, pô, merchan do cara lá. Desk Mats now available, ó, apenas até 27 de julho, hein? Será que envia pro Brasil isso? Bom, começou um ponto. Dois pontos geram um segmento de reta. Beleza. E sai o bonequinho, né? O Animation. Nada ali. Ah, chamou o ponto de A, bem conveniente, e o outro de B. Isso aí dava para adivinhar, hein? Tirou outro ponto. Será que ele vai para duas dimensões? É, de certa maneira foi já, né? Mas só que agora ele fez o ó. Vou voltar um pouquinho. Ó, tem uma setinha ali. Ele tava com um segmento de reta, agora ele tá com uma semi-reta. O começo é sempre assim, muito básico, né? Pegou o ponto, fechou. Agora ele vai testar as direções, né? É isso. Já. Ah, aí, ó. Apareceram os ângulos, né? Conforme você varia a direção, você vai obtendo o ângulo, né? Um ângulo, ele na verdade, ele vai ser gerado pelo encontro de duas semi-retas, né? Elas subentendem um ângulo. No caso aqui, ele pegou uma semi-reta e pegou também um segmento de reta. E ele vai variando o ângulo, vai vendo o que acontece. Tá descobrindo... Ah, aí, ó. Meteu agora a perpendicularidade, né? Descobriu o ângulo de 90 graus. Ah, olha lá. A soma dos ângulos, né, sobre o mesmo segmento de reta sempre vai dar 180 graus. Agora ele vai testar as variações disso, né? Você tem um ângulo, o outro tem um nome de suplementar, né? Quando a soma deles dá 180 graus. Ah, que interessante, ó. Ele tá falando de proporção agora, né? Ele chamou de Azinho o segmento da esquerda, Bzinho o segmento da direita e a proporção entre eles, por enquanto, é 1, né? Eles têm a mesma medida. Aí ele vai brincar com a proporção, né? Diminuiu a proporção. Eita! Ó, pô, propaganda. Ó, vamos pular a propaganda aí. Ó, o que aconteceu aqui, ó? Viu que brilhou de repente? A tela? É isso, ó. Brilhou a tela por quê? Porque ele está procurando a razão áurea, né? A razão áurea é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Que dá aproximadamente 1,618, mais ou menos. É isso, tá vendo? Exatamente isso, ele pegou a razão áurea. Só que o que é a razão áurea, né? A razão áurea, acho que é a maneira assim que eu mais gosto de pensar na razão áurea é olhando para um retângulo em que a proporção entre os lados desse retângulo é exatamente a razão áurea. Porque quando você faz isso, né, o que acontece? Se você retirar um quadrado desse retângulo, né, um quadrado que tenha o lado igual ao lado menor do retângulo, quando você subtrai esse quadrado, vai sobrar um outro retângulo, e esse outro retângulo também tem os lados na mesma proporção que o retângulo original, né? Então, a razão áurea, ela te dá justamente essa proporção em que se você vai dividindo, vai tirando quadrados do retângulo, o retângulo que sobra tem as mesmas proporções do retângulo anterior. Bom, e a gente chama o número dessa proporção, né, de número de ouro ou proporção áurea, enfim, e denota pela letra grega φ, que é essa letrinha que está aparecendo aí. Ó, mas teve um negócio aqui que mudou. Ó.
Olha lá, ele mudou aqui a proporção, tá vendo? Não tá mais a razão áurea, né? Naquela proporção ali do Azinho sobre Bzinho, ele mudou para raiz de 3, tá? Isso não tem nada a ver com razão áurea, tá? A raiz de 3 não é igual à razão áurea. A razão áurea é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tem algum motivo pelo qual ele fez essa mudança. (90°, né? O que o Fizinho vai fazer? Ah, bateu ali, deu 60 graus. Ele fechou um triângulo, né? Como ele tinha quebrado o segmento de cima numa proporção de raiz de 3 para 1, o ângulo que ele formou nesse triângulo tem que ser de 60 graus, porque a tangente de 60 graus é exatamente raiz de 3, né? Então por isso que deu 60 graus aí. E no outro lado, obviamente, deu 30, porque a soma tem que dar 180, né? E você já tem um ângulo de 90 ali. Fechou o retângulo, né? Ah, isso aqui é legal. Porque, assim, se você fizer... Ele copiou o triângulo, né? Colocou do lado e deu ali um ângulo de 90 graus entre os dois triângulos retângulos, né? Existe até uma maneira de você provar o teorema de Pitágoras, que é você continuar essa construção e botar ali os 4 triângulos retângulos, no meio você vai ter um quadrado, e essa é uma das técnicas de provas, né? Tem centenas de técnicas diferentes de provas do teorema de Pitágoras. Mas não é isso que ele vai fazer aqui não, porque agora ele está testando... Ah, peraí, ó. Agora ele está testando reflexões, né? E rotações desse triângulo. O que ele fez aqui foi fazer aparecer um paralelogramo, né? A gente tem aí esses tracinhos designam que os lados são paralelos, né? Então os lados opostos são paralelos, você tem um paralelogramo. Virou um quadrado, beleza? Pegou outra de agora. Ah, lá. Agora o que ele está fazendo? Ele está abrindo, né? E revelando os chamados polígonos regulares, né? Que são aqueles polígonos em que todos os lados são iguais e os ângulos também, pelos vértices, né? Eles também são todos iguais, tá? Então ele começou quadrado, depois pentágono, hexágono e aí em diante. Está aumentando aí loucamente. Gerou um círculo. Ah, isso aqui é legal. Pô, pausei bem na hora que ficou dourado, né? Por que ficou dourado? Tem alguma relação desse triângulo aí com o φ, mas o que eu queria falar antes de entrar nesse negócio do φ é que ele está aí representando um teorema famoso de geometria plana que diz que se você pegar um triângulo inscrito num círculo, né, e, bom, um dos lados desse triângulo for um diâmetro do círculo, como é o caso aí, então o ângulo onde está a letra φ, né, o ângulo formado ali na letra φ é exatamente igual a 90 graus. Não importa onde você esteja dentro desse semicírculo, né? Qualquer ponto ali, o triângulo girado vai ser um triângulo retângulo, porque do outro lado, né, um dos lados é um diâmetro do triângulo circunscrito, tá? Eu acho que eu falei inscrito, mas na verdade é circunscrito. Bom, e por que deu razão áurea aí? Provavelmente, se você calcular... Eu acredito que ele tenha pego um dos lados desse triângulo. Se a gente pensar aí que o diâmetro, por exemplo, seja igual a φ, não sei se é φ, mas vamos supor que seja φ, e um dos lados seja igual a 1, então você tem 1 sobre φ, que provavelmente deve ser o seno ou o cosseno de um desses dois ângulos aí, tá? Deve ser essa a razão. Bom, olha só o que ele fez. Exatamente isso, ó. Você tem aqui a hipotenusa ele chamou de φ, como eu chutei, né? E o lado oposto ao ângulo de 38 graus é igual a 1, né? E o outro cateto é raiz de φ. Aí você vê que é isso. Vamos lá. Bom, agora ele fez Por que um quadrado dourado, né? Talvez porque a área do quadrado é igual a φ, né? Já que o lado era raiz de φ, a área era φ.
Pegou esse outro, aí tá, ó. Essa é uma outra forma de você provar o Teorema de Pitágoras, que é o que ele vai fazer agora, provavelmente. Né? Você traça esses quadrados aí fora e ele vai mostrar que o quadrado do A, né, A2 mais B2 é igual a C2. Soltou ali o quadrado. É isso, ele mostrou que eles são iguais. E o legal é porque dá φ, né? Porque lembra que a hipotenusa daquele triângulo retângulo era φ. Então, φ ao quadrado. Você tem lá a área do quadrado da direita é igual a φ ao quadrado. E o primeiro quadrado, ele vai ter a área igual a 1 ao quadrado, né? Ele transformou num retângulo, mas originalmente era um quadrado, de lado 1. Então, ele tem a área 1. O outro vai ter a área igual a φ. Então, 1 mais φ é igual a φ ao quadrado, que inclusive é a equação pela qual você consegue calcular o valor exato do φ. Né? Você consegue chegar nessa equação se você escrever ali as proporções, por exemplo, no retângulo áureo, né, que eu falei no começo do vídeo. Mas a equação que caracteriza φ é exatamente φ ao quadrado igual a φ mais 1. Eita! E chegou esse é o vilão da parada, mas ele tá fazendo, vou voltar um pouquinho, ele tá fazendo um negócio interessante ali no fundo. Ó. Bom, o que é essa... Eu não sei exatamente o que é isso, tá? Acho que a gente tem que assistir mais o vídeo para poder ver. Pode ser às vezes é uma representação de um polígono em várias dimensões, né? Poderia ser isso, né? Poderia ser uma representação de um polígono de dimensão maior, por exemplo, dimensão 4, não sei. De repente um sólido de Platão em dimensão 4, não sei. Ou um grafo, enfim, mas o que está acontecendo aqui, ó, quando ele bate nesse quadrado, repare que formou tipo um tapete, né? Esse tapete aí, na verdade, é um fractal, que é conhecido como tapete de Sierpinski, né? E ele é formado da seguinte maneira, né? Você imagina que você tem ali um bloco quadrado, né, desse negócio, divide esse bloco em 9 quadrados, né, faz aquela divisão clássica ali, igual do jogo da velha, e retira o quadrado do meio. Depois você repete essa operação em cada um dos quadradinhos que sobraram, e repete. Isso dá um padrão de fractal. Então, quando o monstro está batendo no quadrado, ele está realmente revelando aí um fractal, tá? Que é algo que tem a ver também com o próprio o número φ, né? Porque o número φ, como eu falei no começo, né? Se você pensar num retângulo, é aquele retângulo que, conforme você vai subtraindo quadrados dele, o retângulo que sobra é também um retângulo áureo, né? Ele tem as mesmas proporções que o retângulo anterior. Então existe também um processo aí de iteração em que a coisa vai se mantendo, né? Que é o caso aí da proporção áurea, quando esse retângulo tem a proporção áurea. Então, existe uma autossimilaridade entre esses retângulos áureos, conforme você vai subtraindo eles, né? Da mesma maneira que a formação de um fractal ela é autossimilar, né? Quando você vai dando zoom, parece que você está mantendo, está enxergando sempre a mesma figura. Então tem uma relação, né? Não é por acaso. Agora é hora de começar a tentar matar o monstro. Vamos lá. Eu acho que quando ele bate ali, você vê que aparece um ângulozinho, né? Deve ser o ângulo de reflexão quando ele bate no carinha. Ó, tá vários ângulos ali. Meteu os segmentos de reta e vamos embora, vamos fugir do monstro. Tá tentando, mas tá difícil. Opa! Pô, sabe o que é isso aí? Ó? Isso daí é a expansão do φ, né, do número da razão áurea, né, na forma de frações parciais contínuas, tá? Que é uma representação interessante, né, porque todos os números racionais possuem expansão finita, em termos de frações contínuas, e os números irracionais possuem expansões infinitas, tá? Então o φ é um número irracional, então aí ele está demonstrando que o φ é irracional, você poderia ver diretamente
pela equação, né, já que o resultado da equação é 1 mais raiz de 5 sobre 2, mas é outra maneira de você enxergar que ele é irracional e é uma representação legal, né, porque ele é o número que tem a representação por fração contínua, onde tudo é igual a 1, né, porque a fração contínua é sempre uma coisa do tipo A mais 1 sobre B mais 1 sobre C, tudo encaixadinho ali. E no caso da razão áurea, essa representação, o A, o B, o C, etc., são sempre iguais a 1. Vai batendo, mandando flechinha. Tá adiantando nada, né? Ele desceu, fez uma curva. Ah, aqui, ó. Essa é a espiral, né? Gerada pela proporção áurea, né? Que é exatamente o que a gente está vendo aqui, são os retângulos áureos em ação, tá? Então, ele parte de um retângulo áureo, retira como se fosse retirar um quadrado, né? O retângulo que sobra é, de novo, um retângulo áureo e vai fazendo esse padrão. Então, dentro de cada quadrado dessa figura, o que ele está fazendo é simplesmente um arco de círculo, tá? E juntos, né, eles vão compondo aí uma espiral que é conhecida como espiral áurea. Você vê ali a proporção, φ para 1, φ para 1, φ para 1, ele está mostrando as proporções, né, como elas sempre vão se repetindo. Continua fazendo ali o tapete de Sierpinski, né, o fractal. Agora ele vai descer. Mandou uma setinha ali, desceu. Quase pegou. Então, tá tentando ali fazer um negócio, mas não tá dando certo. Desenhou um círculo. Opa! Foi rápido isso aí, hein? Mas virou um círculo dourado. Por que virou dourado? Dá uma voltada aí. Provavelmente ele... Aqui, ó. Tá, olha só. Existe também uma questão aí quando você divide, né, um triângulo. Quando esse triângulo ele tem... Quando é um triângulo isósceles, né, ele tem os dois lados iguais, iguais a φ e a base igual a 1. A gente chama de triângulo áureo, tá? E existe também uma divisão que você faz nesse triângulo áureo, né, que conforme você divide ele novamente, né, pela altura não, pelo outro lado, você vai obtendo, da mesma maneira que a gente fez ali com os retângulos, né, você vai obtendo triângulos também que são autossimilares, tá? Só que eles não são ambos iguais. Você vai obter um triângulo áureo e o outro triângulo que você obtém é exatamente esse triângulo aí, ó, que é um triângulo isósceles, né? Ele tem ali um ângulo de 72 graus e do outro lado, quando você divide por 2, vai ficar 36. Então ele vai gerar um triângulo de ângulos iguais a 36 graus, o outro vai ser a diferença, né, que dá 108. E esse triângulo, ele é vamos dizer assim, ele é uma divisão que você faz no triângulo áureo, de tal maneira que você sempre vai separar em um triângulo dessa proporção e o outro triângulo é um triângulo áureo, tá? Então você fica jogando em divisões infinitas da mesma forma que você fez ali com os retângulos, tá? E outra coisa legal que tem nessa figura é a ilustração de um teorema, né, de geometria no círculo, que é o seguinte, né, que ela diz que o ângulo central, você tem aqui um desenho de uma figura, né, que tem... Imagina assim, você tem dois ângulos aqui sendo representados, tá? Você tem um ângulo central, que é 72 mais 72, e você tem um ângulo inscrito, que é o 72, né? E o teorema é exatamente esse, né? Ele diz que o ângulo central, ele tem a metade, na verdade, do tamanho do ângulo inscrito. Na verdade, o dobro, né, do tamanho do ângulo inscrito, tá? Então, o ângulo inscrito tem metade do tamanho do ângulo central. Repare que eles subentendem o mesmo arco. Virou um asa delta bem bacana, né? Pô, entrou outra propaganda. É que eu tô pausando muito, cara. Aí ele tá entrando propaganda. Vamos pular isso daí. Tá disparando aí. Ele tá disparando, ó, tem um tracejado ali, ele tá disparando uma coisa que parece ser tridimensional, né? Parece que ele tá disparando aí não é exatamente um octaedro, né? Ele é meio distorcido, mas é um octaedro esticado, tá?
Então talvez realmente aquela figura seja algo de dimensão maior, né? O monstro deve ser alguma coisa de dimensão maior. Batendo, atirando. Ele fez aquele processo, né? Só que o processo inverso do que eu falei, tá? Quando eu falei da questão da decomposição do triângulo, agora o que ele fez foi uma recomposição do triângulo. Tá? E você tem coisas que são autossimilares com o que você tinha antes. Aí vai destruindo. Ó. Essa figura aí que ele fez, né? O pentagrama, né? Você parte aí de um pentágono e você une os vértices dessa forma, tá? O pentagrama, na verdade, ele tem a propriedade de que a proporção entre essas figuras todas é exatamente a razão áurea, tá? A gente tem aí um triângulo áureo, né, que foi aquele que eu falei, que é esse triângulo aí que você pega a base e vai até o topo do pentágono. Esse triangulão é um triângulo áureo, né? Você pode pensar se o lado medisse φ, os lados isósceles, né? Então a base mediria 1 nesse triângulo, tá? E se você pensar, por exemplo, né, o vértice de cima unindo aí ao vértice de baixo da esquerda e ao vértice lateral da esquerda também dá um outro triângulo, e esse triângulo é na proporção, é uma divisão, né, na proporção que a gente tinha visto antes, né? Quando a gente tinha aquele triângulo com isósceles em que o ângulo isósceles era 36 graus, tá? Então, e esse cara também está na proporção de razão áurea, né? Se a base desse cara é igual a φ, então os seus lados serão iguais a 1, tá? Então, isso daí ilustra bem essa questão da proporção áurea aparecendo e a maneira como que divisões de coisas em proporção áurea geram novas coisas que continuam sendo em proporção áurea, tá? E é por isso que sai um monte de φ desse pentagrama aí, né? Por isso também que o pentagrama tem uma questão mística, enfim, aí mundo afora. Olha, ele vai batendo. Quando o monstro está batendo agora, ele está fazendo novamente um fractal, mas esse fractal ele é diferente, né? Ele parece um fractal com simetria pentagonal, né? Ele vai retirando pentágonos ao invés de retirar quadrados, como é o caso do tapete Sierpinski. Faz sentido, né? Porque quando ele fez lá o tapete de Sierpinski, ele estava batendo em quadrados. Agora, como ele está batendo em pentágonos, ele vai formar um outro fractal que tem ali o pentágono como base. Ele está tirando um monte de razão áurea, né? Ele está formando as razões áureas e atirando sem parar no bichão ali. O que vai acontecer? Acho que o Fi está sugerindo encapsular o monstrengo numa coisa de dimensão maior, né? Porque até aqui a tática de bater no bicho é usando coisas de dimensão 2, né? Então a razão áurea está propondo assim, vamos usar uma coisa de dimensão 3. Eles vão fazer, ó. Fechou num tetraedro. Olha só que bacana. O tetraedro é um dos sólidos de Platão. Você repara que, vou voltar um pouquinho, repara que quando ele fecha o tetraedro, ele ficou vermelho, né? Ó, eu não vou conseguir pausar, mas enfim, ele ficou vermelho. Isso porque tem uma questão mística do próprio Platão envolvendo os sólidos de Platão. Existem apenas 5 sólidos de Platão, e o Platão, ele atribuía ali um sentido meio cosmológico a esses sólidos, e no caso do tetraedro, ele representaria o fogo, tá? Por isso que ficou ali vermelho. Bom, e o que é um sólido de Platão? Um sólido de Platão ele é uma figura, ele é um sólido tridimensional, em que todas as faces elas são polígonos regulares, né? Ou seja, polígonos que têm ali o mesmo ângulo em cada vértice, e os lados são todos do mesmo tamanho. E além disso, né, tem uma outra condição para formar um sólido de Platão, que é cada vértice do sólido de Platão,
ele tem que ter sempre um encontro de um mesmo número de faces, tá? Que é o que acontece aí no tetraedro. Com base nessas restrições, você consegue provar que só existem 5 sólidos de Platão. Olha, ele tá batendo, o tetraedro tá ficando vermelho porque ele representa o fogo, né? Aí ele abriu, ó, fez um outro sólido de Platão, tá? Que é o octaedro, o segundo sólido de Platão. E repara que dessa vez ele ficou branco e está subindo como se fosse um balãozinho. Isso porque na filosofia do Platão, o octaedro ele representaria o ar, né? Então ele está dando essa ideia aí de movimento. O que ele está fazendo aí? Ah, ele está fazendo um cubo, olha lá. Está fazendo um cubo. Agora ele encapsulou um cubo dentro do octaedro, né? Que também é uma construção interessante. E além disso, repara que o cubo está verde, porque na filosofia platônica o cubo ele representa a Terra. Porra, de novo. Vamos pular de novo. Pô, ele podia liberar uma versão sem... Deixa o cara ganhar o AdSense dele. Ó. Virou ali. Reencontrou as plaquinhas áureas. Ele pegou um monte de retângulo áureo, girou um primeiro. Aqui ele está explorando a terceira dimensão, né? Ele fez um giro perpendicular ao plano da imagem. Ligando os... esse daí é bonito, hein? Porque ele vai fazer o icosaedro, tá? Porque quando você pega as proporções envolvidas ali no icosaedro, né, você consegue provar que é possível, de fato, encaixar aí 3 retângulos áureos perpendiculares unidos pelo seu centro, né? E todos os pontos, né, desses 3 retângulos áureos, eles vão constituir vértices. Se você unir esses vértices, você gera o icosaedro, né, que é mais um sólido de Platão, e é o sólido de Platão que representa a água. Por isso ele botou azul. E taca ali o icosaedro. Olhou ali e viu... Ó, tá faltando só um sólido de Platão, tá? Ele já fez o tetraedro, depois o octaedro, depois o cubo, agora ele fez o icosaedro. Tá faltando o dodecaedro, que é o único sólido de Platão que tem as faces pentagonais, né? Então ele olhou para o pentagrama, viu um pentágono ali desenhado, e eu aposto com você que ele vai fazer o dodecaedro. Ele vai usar de novo um fato que é conhecido, só que na verdade assim, esses retângulos que se cruzam dentro do dodecaedro não são exatamente retângulos áureos, tá? Você viu que ele alterou ali a proporção, mas enfim. E na filosofia do Platão, o dodecaedro representa o universo, tá? Ele escolheu ali amarelo, né, para representar isso, mas o dodecaedro seria a representação do universo. Se não resolver com o dodecaedro, não resolve com o sólido de Platão, né? Ó, parece que deu certo, ó. Ele está tentando escapar, tá tentando, não consegue. Ih, rapaz. Ó, ele gerou mais uma curva. É uma curva interessante essa daí, ó. Eu não sei dizer para você qual é o nome dessa curva, mas ela parece ter uma lógica fractal também, tá? Essa daí eu vou ficar devendo. Mas é claramente uma curva fractal. Ó, o bichinho tá lá dentro. E começou a refletir. Cara, o final desse cara geralmente é bem espetacular e dá assim, um salto de nível de abstração, tá? Vamos acompanhar aí por que está refletindo o dodecaedro.
Aqui, ó, olha só que bacana. Você reparou que passou ali umas coisas que parecem ser da mesma espécie, né, que o monstro original, tá? E ele botou o monstro em amarelo, e você tem aí outras figuras que são representações dos sólidos de Platão de 4 dimensões, né? Então, de fato, a gente estava ali diante de um sólido de Platão de 4 dimensões. Eu não sei o nome desses sólidos, né, individualmente, mas eu sei que são, em dimensão 4, a gente tem 6 sólidos platônicos, tá? Então, aquele verdinho ali é o tesserato, esse daí eu sei, tá? Os outros eu não sei o nome, mas sem dúvida nenhuma são sólidos de Platão de 4 dimensões, tá? E você vê assim que quando ele olha naquela direção, né, que é uma das faces, né, do dodecaedro, na verdade ele pegou um pedaço, né, do dodecaedro e a gente está vendo um dodecaedro dentro do dodecaedro, e esse dodecaedro interior ele está refletindo as faces loucamente, tá? Eu acho que isso daí é uma analogia a uma teoria física, né, que diz que o universo, ele na verdade, topologicamente, ele seria equivalente a uma coisa que a gente conhece na matemática pelo nome de espaço dodecaédrico de Poincaré, né? E como é que você gera esse espaço? Esse espaço, ele é um dodecaedro com a propriedade de que as faces opostas do dodecaedro, elas são identificadas, né? Só que quando você olha um dodecaedro através de uma face, a face de trás dele é uma face que está um pouquinho virada, tá? Ela é virada ali exatamente no ângulo de 36 graus, tá? Então, essa identificação, ela significa o seguinte, né? Se o bonequinho pudesse atravessar, ir em direção a uma das faces do dodecaedro, de Poincaré, né? Então ele sai na face oposta, mas com esse giro aí de 36 graus, tá? Então é com base nessa topologia, né, nessa maneira de você configurar um espaço, que existe uma teoria aí dentro da cosmologia que fala que existe algumas medições que foram feitas na radiação cósmica de fundo e que elas apontariam, seriam sustentadas, né, pela hipótese de que o universo seria topologicamente um espaço dodecaédrico de Poincaré, né? Enfim, mas é uma linda analogia, né? Terminar dessa forma, falta 30 segundos, né? Seria espetacular. Mas por que tem um chapéu ali? Por que ele botou um chapéu ali? Vocês que sabem mais aí a respeito... Cara, pra mim não faz muito sentido esse chapéu. Mas enfim. Sumiu, cara. E fechou de novo num ponto, que foi o ponto de partida, né? Então, provavelmente... Acho que é para dar uma ideia de looping, né? E é o fim. Eu vou tirar aqui. Cara, bem maneiro esse daí, né? Assim, achei muito legal. Como assim, eu já conhecia, né, o estilo dele, né? Talvez, assim, a primeira Animation vs Math tenha me impactado mais, mas esse daí também é bem legal, tá? Eu achei esse daí bem legal. Acho que esse daí ele vai menos em temas mais avançados, né? Eu vi mais coisas avançadas no outro. Esse ficou assim num nível um pouco mais básico, mas no final ele deu um salto ali. Se é que essa interpretação nossa aí do espaço de Poincaré, né? O espaço dodecaédrico está correta. Mas enfim, é isso. Esse foi o React. E já que o Alan Becker fez ali o merchan dele, eu vou fazer o meu também. Que se você quiser estudar cálculo comigo, entre para o Dominando Cálculo, dando uma olhadinha aí no link da descrição, tá? Muito obrigado aos membros do canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.